Bom dia! Bom dia. Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você está conversando com uma pessoa e você falar sobre algo, ou você enxergar algo que aquela pessoa não consegue enxergar. Que mesmo você explicando com todos os detalhes, mesmo você falando, sabe, com toda a convicção, aquela pessoa, como se ela tivesse escamas nos olhos, como se ela tivesse com os olhos tapados, né? Não conseguisse enxergar. E isso tem um porquê, sabe? Muitas vezes nós mesmos já estivemos algum tempo da nossa vida vivendo uma cegueira espiritual. Coisas que parecem ser tão fáceis de enxergar. Às vezes você vê um usuário de crack, está na rua ali, debaixo de uma marquise, né? Essa época de frio, eu vi muitos, às vezes sem um cobertor, sem uma roupa, dormindo no frio. E você chega, conversa, bate um papo com eles, né? Pergunta porque eles não querem sair dessa vida. Tenta de alguma forma ajudar, mas eles não querem. Eles dizem que estão bem naquela situação, que estão vivendo legal e não querem sair daquela vida, sabe? Às vezes você vê pessoas que estão vivendo uma vida bem diferente daquilo que Deus tem como propósito, né? Pessoas que estão vivendo nas drogas, como eu relatei, pessoas que estão vivendo no adultério, pessoas que estão vivendo na pornografia, no vício, seja lá qual vício for, né? Porque o vício não é só droga. E às vezes você conversa com essas pessoas, você tenta trazer a elas uma luz para que elas possam sair dessa vida e elas não conseguem. E existe uma passagem que está em Atos 9 que fala sobre Saulo, que depois se torna Paulo. E Saulo era um homem que perseguia cristãos, né? Ele perseguia e matava os cristãos e era um homem que dedicou a sua vida a isso. E o próprio Jesus precisou aparecer para ele no caminho para Damasco. E logo que Jesus aparece para ele, Jesus fala para ele: Paulo, por que me persegues, Paulo? E ali eu creio que o propósito que Deus tinha para cumprir na vida de Paulo se cumpriu, porque logo depois Jesus o cegou, né? Deus o cegou, e quando ele passa de novo, quando ele volta de novo a enxergar, né? A passagem diz que Ananias foi até ele e disse: Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Você já parou para imaginar como seriam você ter escamas nos olhos, na frente dos seus olhos, tampando totalmente a tua visão? E isso tem um significado espiritual. É sobre isso que a palavra fala, sabe? Algo que está tão nítido para a gente e muitas pessoas não conseguem enxergar, sabe? Mas aí existe um antídoto para isso, né? Que é a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe? E qual é essa verdade? No versículo 31, Jesus está falando aos judeus, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que ele está deixando claro para a gente é que é a palavra que liberta, sabe? A nossa vida em devoção e entregue todos os dias a Cristo é viver uma vida de relacionamento, de intimidade, sabe? E eu chamo de combo espiritual. Qual é o combo espiritual? É a leitura da palavra, é o jejum e a oração. Contra esse combo, nenhum inimigo pode vencer, porque Deus ele se manifesta na nossa vida por meio da palavra. O jejum mata a nossa carne para que o nosso espírito prevaleça, e a oração é o nosso relacionamento diário com Deus. Então, se você tem alguma dificuldade de enxergar certas coisas, se você ainda tem escamas nos seus olhos, entrega a tua vida para Cristo. Busque a palavra e ela vai te libertar. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus.